Hoje aula comigo, professor Luiz Carlos. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante chamado de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. E ondas, né? Todo mundo lembra aí o conceito de ondas, tá certo? Você pegar uma corda, amarrar ela numa extremidade, criar um pulso, ela vai formar uma onda. Você ficar fazendo esse pulso de tanto em tanto tempo, vai criar uma onda periódica, tá certo? Então, onda pode ser qualquer perturbação no meio. Você tem uma piscina, joga uma pedra lá, ela vai criar uma onda lá, circular no meio da piscina. Você joga uma pedra no instante tempo, essa onda vai ser periódica, vai ter uma certa frequência. Então, onda está associada a uma perturbação em um meio. Você pega uma mola, comprime ou solta ela, ela fica formando ali uma onda, ok? E hoje nós vamos tratar do que vem a ser as ondas eletromagnéticas. Mas antes disso, é sempre bom lembrar que, inclusive nós vamos conversar com uma questão sobre esse tipo, que a onda ela não transporta matéria, a onda transporta energia, tá certo? Uma onda que transporta muita energia que vem no nosso dia a dia são as ondas que vêm lá do Sol, né? Lá no Sol, nós vamos já falar aqui, são geradas ondas e nós temos as ondas que vêm lá do Sol, e essas ondas, dependendo da frequência com que elas são geradas, né, ela tem uma certa energia, que pode até ser prejudicial à pele, como as ultravioletas, tá certo? E essas ondas, elas são geradas através de cargas elétricas em movimentos, que nós vamos ver exatamente que são ondas do tipo eletromagnética. E o importante é que essa onda vem do Sol até a Terra, gasta em torno de 8 minutos para chegar, né, a uma velocidade altíssima de 300 mil quilômetros por segundo, né, um avião aí a 800 quilômetros por hora, ela vem 300 mil quilômetros por segundo, é uma velocidade muito altíssima e leva em torno de 8 minutos para chegar à Terra devido à distância enorme que é entre a Terra e o Sol. Então vamos para a primeira questão, exatamente lembrando isso daí, sobre a parte da onda não trazer matéria e sim energia. Acompanhe aí a primeira questão na telinha. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos para a telinha. Ao vivo é assim mesmo, ó. Pronto, na telinha aí, chegou. Todas as ondas abaixo podem se propagar, no vácuo, exceto todas as ondas abaixo podem se propagar no vácuo, exceto, para cá. Então, vestibulando, vocês viram em sala de aula, com relação a se propagar onde tem matéria ou não, ou seja, no ar que tem matéria, ou no vácuo que é lá depois do espaço que não tem matéria, tá certo? As ondas podem ser classificadas em ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Então, nós temos a classificação de mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas, né, elas se propagam no vácuo, tá certo? Não, a onda mecânica ela precisa de meio material. Então, ela não se propaga no vácuo, ela se propaga na água, no ar, onde tiver matéria, ela se propaga. E tem as eletromagnéticas, que são ondas que podem se propagar no vácuo, tá certo? Ou também, lógico, no meio material. Então, a mecânica só se propaga em meio material, como no ar, na água, e a eletromagnética se propaga no ar, na água, em meio material, e também em meio não material, que é no caso do vácuo, tá? E as ondas eletromagnéticas, nós vamos já colocar aqui, lembrar quais são os tipos de ondas eletromagnéticas que existem, elas são geradas por cargas elétricas em movimento. Então, por exemplo, um elétron está lá na eletrosfera de um átomo. Por algum motivo, algum fóton colide com ele, com o elétron, ele ganha energia, pula para a camada mais distante. Toda vez que um elétron ganha energia, ele pula para a camada mais distante. Mas ele não permanece lá, ele retorna para a sua camada de origem ou para outra camada. Ao retornar, aquela energia que ele ganhou, ele manda de volta e essa energia volta em forma de ondas eletromagnéticas. Então, um elétron é uma carga em movimento, ele cria onda eletromagnética. Então, ondas eletromagnéticas são cargas em movimento. Por exemplo, as ondas de rádio, você está escutando a 98 FM, a 96 FM. Então, lá na antena tem elétrons lá no circuito elétrico, tá certo? Eletrônico, ele está lá vibrando numa certa frequência e cria uma certa onda. Então, ondas de rádios são ondas eletromagnéticas, porque foi gerado por cargas elétricas em movimento. O raio-x
também, né? É um tipo de onda eletromagnética, são cargas elétricas em movimento. Então, ondas eletromagnéticas são aquelas criadas por cargas elétricas em movimento. Aí nós temos raio-x, ultravioleta, ondas de rádio, tá certo? A própria onda lá do micro-ondas, ondas de celulares, né? Um celular em comunicação com o outro, são ondas eletromagnéticas, ok? E não confundir ondas de rádios de FM com onda sonora. A onda sonora, você que está me escutando aí, ela sai da minha voz, aqui a vibração, e se propaga pelo ar. Se propaga pelo ar, tá certo? Então ela se propaga de uma forma que a gente chama de onda mecânica, tá certo? Essa onda mecânica, no caso aí nós temos uma onda longitudinal, tá certo? Porque nós vamos já ver também aqui um vídeo a diferença de onda longitudinal para onda transversal, como a eletromagnética, vocês vão ver daqui a pouco, mas só adiantando, a onda sonora, ultrassom, são ondas mecânicas, tá? Que necessitam do meio material para se propagar. E a raio-x, ondas de rádios, a própria luz visível são ondas eletromagnéticas, tá certo? Lá no interior do Sol tem carga elétrica em movimento e cria a luz visível. Então as ondas eletromagnéticas, raio-x, ondas de rádio, raio laser, luz visível, são tudo ondas eletromagnéticas. Então voltando aí para a primeira questão, só para matar esse iniciozinho, diz aí, ó, todas as ondas abaixo podem se propagar no vácuo, é certo? Então ele está botando aí, ó, todas as ondas abaixo podem se propagar no vácuo. Vácuo, ó, é onde não existe matéria. Então tem que ser ondas eletromagnéticas. Raio-x é eletromagnética, ondas de rádio é eletromagnética, raio laser é eletromagnética. Então resposta a letra A. Ultrassom, a onda sonora, ela necessita de um meio material para se propagar. Se ela necessita de um meio material para se propagar, ela é uma onda mecânica, puramente mecânica, tá? Então, no vácuo ela não vai se propagar. Então, no vácuo, a única dessas quatro aqui que não se propaga no vácuo são as ultrassom, ok? Vamos para uma próxima questão. Antes de ir para uma próxima questão, vamos lembrar o conceito da aula de hoje, que é a onda eletromagnética. Qual é o conceito que eu botei? Onda eletromagnética é o tipo de onda formada por um campo elétrico e outro magnético que são perpendiculares entre si e que se deslocam em uma direção perpendicular às duas primeiras. Então vamos repetir esse conceito e vamos fixar o que é cobrado aí nos nossos exames de vestibulares, como o Enem, que é um exame. Onda eletromagnética é o tipo de onda formada por um campo elétrico e outro magnético que são perpendiculares, sempre cobram isso. Então é importante que a gente domine que o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si, que se deslocam em uma direção perpendicular às duas primeiras. Então, a onda eletromagnética é criada por um campo elétrico e um campo magnético, vai para cá, para cá, para cá, para cá, campo elétrico e campo magnético variável no tempo, tá certo? E eles são perpendiculares entre si. Não esqueçam isso, e eu coloquei aí a figurinha aí para vocês, ó. Olha aí na telinha. Aí, ó, na telinha vai aparecer aí, ó. Então, o que são ondas eletromagnéticas? Eu tenho uma carga, por exemplo, se mexendo lá numa antena de uma FM, essa carga em movimento, ela cria um campo elétrico, um campo magnético perpendicular, está aqui os dois, ó, formando um ângulo aqui de 90 graus, tá certo? E a onda se propaga também, está aqui C, a velocidade da onda, aí no vácuo, que a onda se propaga, C, a velocidade da onda, que no vácuo ela se propaga com 300 mil quilômetros por segundo, como a onda eletromagnética que vem do Sol até a Terra, tá? A onda de calor, a própria luz visível, a violeta, tá certo? Que vem do Sol, ela vem com a velocidade V e é perpendicular também aos dois campos, ó. Forma também um ângulo de 90 graus, ok? Então, vestibulando, deixa eu só apagar aí o que eu escrevi, para a gente fechar esse conceito de ondas eletromagnéticas, tá? Então, onda eletromagnética, ela se propaga, vai para cá, para cá, para cá. A onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo e também no meio material, tá certo? É criada por um campo elétrico e um campo magnético em forma de 90 graus perpendiculares entre si. Então, nós vamos voltar aqui ao nosso computador e vamos voltar a questãozinha lá. Então, voltando lá a o nosso computador, está aí, nós temos aí as ondas eletromagnéticas
que são criadas por uma carga elétrica em movimento. Então, olha para cá, para cá, para cá, fechando o que são ondas eletromagnéticas. Primeira coisa, são ondas criadas por cargas elétricas em movimento. Os elétrons lá no interior de um átomo ganham energia por uma camada mais distante, quando ele retorna, emite isso em forma de onda eletromagnética, tá certo? No interior do Sol, cargas elétricas em movimento criam ondas eletromagnéticas, a luz visível, a de calor, a infravermelha, nós vamos já ver aqui, relembrar aí na tabela as ondas eletromagnéticas. E elas são criadas, as ondas eletromagnéticas criam um campo elétrico e um campo magnético variável no tempo, formando um ângulo de 90 graus, e a velocidade da onda também é um vetor paralelo a esses dois, de 90 graus. Então, olha aí a figura, ó, na figura fechando, eu tenho aqui o vetor campo elétrico, eu tenho aqui o vetor campo elétrico, cadê aí? Chegou, deixa eu só botar aqui o ponteiro. Aqui, e vamos botar aqui a caneta. Pronto, então eu tenho aqui o campo elétrico, ó, tenho aqui o campo magnético, formando um ângulo de 90 graus, e tenho aqui C, a velocidade da onda, também formando um ângulo de 90 graus. Então, não esqueça isso daí, ok? Então, para cá, para cá, para cá, que são ondas eletromagnéticas? São criadas por cargas elétricas em movimentos, ok? Ela cria um campo elétrico, um campo magnético variável no tempo, um e o outro variável, criando outro, sempre perpendicular entre si, e a velocidade de propagação dela também é perpendicular a esses dois campos. Vê a figura aí de novo, ok? Voltando aí a telinha, está aí o campo elétrico e o campo magnético, ok? E eles perpendiculares entre si. Deixa eu apagar aí, está aqui o campo elétrico, está aqui o campo magnético, um ângulo de 90 graus entre os dois. Não esqueçam que isso é cobrado no vestibular. E vamos para, agora sim, continuando ondas eletromagnéticas, responder essa questão aí, para a gente entrar, quem são as ondas eletromagnéticas, e aprender nessa aula de hoje, relembrar na aula de hoje, bem direitinho o que são ondas eletromagnéticas. Por qual motivo as ondas eletromagnéticas limítrofes recebem o nome de infravermelho e ultravioleta, quando estão na faixa da luz visível? Por qual motivo as ondas eletromagnéticas limítrofes receberam os nomes infravermelho e ultravioleta, quando estão na faixa de luz visível? Então, ó, vamos passar aqui para frente e eu vou colocar aí algumas ondas eletromagnéticas. Aí coloquei aqui, dependendo da frequência da onda, frequência F, ela pode ser de rádio, de micro-onda, infravermelho, de luz, de ultravioleta, raio-x e raio-y. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Se eu tenho uma carga em movimento, eu sei que ela cria uma onda eletromagnética, criando campo elétrico e campo magnético variável no tempo, formando perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus. Tudo bem. Agora, dependendo da frequência desse elétron, se esse elétron tiver uma frequência muito alta, eu vou ter aí um raio-x, tá? Se eu tiver um elétron com uma frequência baixa, eu vou ter uma onda de rádio. Se eu vou ter um elétron com uma frequência maior um pouquinho, eu vou ter um infravermelho. Se eu tiver um elétron com uma certa frequência, eu vou ter uma luz visível. Então, dependendo da frequência com que essas cargas estão em movimento, nós temos uma onda eletromagnética, todas criadas com campo elétrico e campo magnético variável no tempo, mas dependendo da frequência dela, ela vai receber uma classificação diferente. Então, as ondas, voltando aí para a telinha, o raio-x, tá? Raio gama, ultravioleta, luz, infravermelho, micro-ondas, rádio, ondas de rádios, todas são ondas eletromagnéticas. A diferença é a vibração. Se a frequência for uma certa frequência F1, vai gerar uma onda denominada onda de rádio. Se for um pouco maior, vai ser a frequência um pouco maior, vai ser micro-onda. Se aumentar um pouco maior, o infravermelho. Se a carga começar a se movimentar na frequência maior ainda, aí começa as luzes visíveis. Aí vem o vermelho, a laranja. Se você aumentar mais ainda a velocidade da carga, passa para o amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Então, retornando à questão, ó, ele perguntou por qual motivo as ondas eletromagnéticas limítrofes receberam os nomes infravermelho e ultravioleta quando estão na faixa de luz visível. Então, porque na faixa de luz visível, a primeira onda que aparece no limite é o vermelho e no limite superior de frequência é o violeta. Por isso que receberam aí o vermelho e o violeta, porque estão na faixa de menor e maior frequência com que a carga se movimenta. Então, apagando isso aqui rapidinho,
tá certo? Opções ponteira, apagando aqui, ó, nós vamos ter o limite da luz visível. A primeira cor que aparece com a carga em movimento é o vermelho e a maior cor que aparece com a carga em movimento é a violeta. Então, vai para cá, para cá, para cá. Então, essas luzes que vêm do Sol, a luz que vem em uma cor só, porque estão juntas todas as frequências, mas você separar, na verdade, a luz branca ela é formada por essas luzes, vermelho até vermelho, laranja, amarelo, até o azul, violeta, tá certo? Então, o vermelho é a primeira luz que aparece e a violeta é a última, por isso que são os limites. Voltando aí, ó, para a telinha, ó, eu botei aí também as ondas aí, ó, com mais ondas aí, uma tabelinha mostrando todas as ondas eletromagnéticas que existem. Então, nós temos a onda de rádio, nós temos aí o micro-onda, nós temos aí todas as ondas possíveis, raio X, raio gama. Então, isso aí só depende de quê? Da frequência com que as cargas estão se movimentando, ok? Então, se a gente pegar aqui, ó, a frequência do micro-onda, do celular, ó, ele está aqui, ó, tá certo? As ondas de rádio, de FM, já estão aqui numa certa frequência, que é em torno de 10 a sexta, tá? Ou megahertz, 10 a sexta é megahertz. Se você pegar o infravermelho, ele já está aqui, ó, em torno de 10 elevado à terceira. Se você pegar a luz visível está aqui em torno de 10 elevado à quinta, tá? É o Sol aqui, ó. Então, a luz do Sol a gente consegue ver exatamente a luz visível, exatamente porque são cargas elétricas em movimento. Mas ele também emite o calor e a gente não vê o calor, a gente sente, porque as cargas já estão numa frequência menor ainda. Então, vai para cá, para cá, para cá. Dependendo da frequência no movimento das cargas, eu vou ter uma onda eletromagnética, visível ou não visível. Se for visível, está na faixa da luz visível, que vai do vermelho até o violeta. Se aumentar a frequência, ela passa do violeta. Se diminuir a frequência antes do vermelho, ela fica, a gente percebe o calor, mas não vê a onda eletromagnética. Agora mesmo estão passando ondas de celulares, de FM, né, ondas de rádio em geral, a gente não consegue ver, mas a luz visível a gente vê devido à frequência que o elétron está lá se movendo, tá certo? E aí a gente consegue ver. Então, ondas eletromagnéticas são criadas por cargas elétricas em movimento. Mais uma telinha aí, ó, acompanha aí no computador. Nós temos mais uma telinha aí, mostrando aí as ondas eletromagnéticas. Nós temos a onda de rádio, a primeira aqui, ó, depois micro-onda, aí temos aqui a infravermelho, aí temos a luz visível, tá certo? Aí temos aqui a ultravioleta, o raio X e o raio gama. Lembrando que quanto maior o raio-x, ele tem uma frequência muito maior. Se tem uma frequência muito maior, tem uma energia muito maior, porque a energia é uma constante, veja a frequência. Deixa eu botar aqui, ó, pronto, nessa telinha aqui, ó. A energia que uma onda traz, ela é uma constante, veja a frequência. Essa constante aí, vocês viram em sala de aula, é a constante de Planck, tá certo? Planck foi um grande cientista aí, tá? E a frequência depende do movimento da carga. Por isso que o raio-x tem uma energia maior, porque a frequência do raio-x é uma carga elétrica muito mais em movimento, tá? Então, se tem mais movimento, tem uma frequência maior, tem mais energia. Por isso que o raio-x provoca danos, porque tem uma energia enorme, porque tem uma frequência enorme. Então, se a gente voltar aqui, ó, apagando aqui rapidamente, nós vamos ter aqui, ó, quanto mais à direita, maior a frequência. Quanto mais para cá, ó, maior a frequência, aumenta a frequência. Então, o raio gama, nas ondas eletromagnéticas aí, o raio gama tem a maior frequência. Se tem a maior frequência, transporta maior energia. Se transporta maior energia, a gente tem que ter cuidado. Da luz visível, como a gente viu anteriormente, ó, a vermelha é a menor, que tem menor frequência. A violeta já tem maior frequência, por isso que a ultravioleta são ondas com a frequência muito maior, tem uma energia muito maior. Se tem uma energia muito maior, porque a energia é diretamente proporcional à frequência, tá, da onda gerada. Então, se o ultravioleta é uma carga muito mais em movimento lá no interior do Sol, ela sai com muito mais energia e prejudica o ser humano, ok? Para cá, para cá, para cá. Existe a camada de ozônio, o ozônio é O3, oxigênio O3, que absorve essa energia ultravioleta, tá certo?
pela ressonância, pela vibração da molécula, e evita com que esses raios ultravioletas gerados lá no interior do Sol por cargas elétricas, evita que ele chegue no ser humano. Como a camada de ozônio está sendo destruída devido ao progresso, né, desenfreado do ser humano, está formando buraco na camada de ozônio e está passando essa onda ultravioleta que chega na nossa pele, e quando chega na nossa pele, ela provoca dano.